primavera está chegando e junto com ela, pois é, surgem as alergias respiratórias, assunto que a gente conversa agora no quadro de saúde. Está conosco o médico pneumologista Carlos Nunes Titebel Filho. Boa noite, seja bem-vindo, doutor. Boa noite, prazer estar aqui com vocês. Eu já estou... começa a coçar e começa a gerar coriza. Eu sei muito bem o que é isso. Eu tenho alergia e essa época para mim é catastrófica. É a rinite alérgica. É a rinite alérgica. Bom, a gente está na região sul, na época da primavera traz então... Dá para associar também as regiões? A gente pode pensar isso? Na região sul, as alergias respiratórias são mais comuns, por exemplo... do que outro, além desse fator, a gente pode... O clima, o tempo, sim, pode afetar. Penso também na poluição, afinal de contas, a região metropolitana já está chegando perto de São Paulo. A gente da redação vê aquela mancha cinza num dia de sol. Que outros fatores a gente pode associar, doutor? São vários fatores que vão se associando uns aos outros, né? Só para chamar a atenção do motivo principal do nosso comentário, que é a questão da primavera, né? Então, é uma época que, principalmente aqui na região sul, existem muitas espécies de gramíneas que a gente nem vê a florzinha delas, muito pequenininhas. Que é grama? Eu pensei que era flor, só o pólen. Não, flores também. São flores, algumas flores microscópicas, outras flores de maior parte. As árvores também, né? Produzem flores. E é a época, né, que há a liberação desse pólen. E nós estamos sujeitos a essa exposição, ao inalar isso aí, essas pequenas partículas que são invisíveis a olho nu, nós podemos, quem tem uma pré-condição alérgica, porque isso é um determinante genético, né? Existe um fator genético. Existe, sem dúvida. Mas as pessoas podem, por exemplo, adquirir uma alergia durante a vida? Adquirir é ótimo, pode. Né? Não, pode. As pessoas podem se sensibilizar. Sim. Às vezes passam desde a infância, geralmente isso se manifesta na infância, mas pode acontecer de não se manifestar necessariamente na infância, e aí a pessoa se sensibiliza a um determinado tipo de alergeno, um determinado tipo de pólen, que tem numa determinada região, e aí começa a ter sintomas. Fico imaginando, por exemplo, colegas aqui da Universidade Luterana do Brasil, que vêm do interior do estado. E aí eu vou entrar com outra situação, que é a poluição, como a gente citou agora há pouco, né? A região metropolitana, a emissão de gases é muito maior do que em cidades do interior, por exemplo. Isso também pode... Alguém que não tinha uma reação alérgica vem para a capital, por exemplo, e pode sofrer com isso? Sim, não existe só fenômenos alérgicos, nós temos também fenômenos irritativos, né? Então, existem uma série de poluentes que causam irritação. O mecanismo da alergia é um pouquinho diferente. Sim. Como eu falei, tem uma pré-condição genética, né? Quem tem alergia ou atopia, que é o termo técnico, geralmente tem outros familiares que também têm. Mas não necessariamente essa é a única situação. Quando existem fatores que são irritantes da via aérea, a pessoa não precisa ser alérgica e ela começa a ter sintomas. Tipo, no caso da poluição, e aí lá vem eu de novo como exemplo. Essa semana passada, eu entrei um dia no ar tossindo, pedi desculpa 1000 vezes para os nossos telespectadores e já tive quadro de bronquite, por exemplo. Essas situações também podem levar a quadros como a bronquite, por exemplo? Sim, claro. Pode sim. Fumaça, poluição, isso. Enfim. A rinite, o nome já diz, né, é a sensibilização das nossas vias aéreas superiores. Mas as nossas vias aéreas inferiores, que são os nossos brônquios, são aquelas ramificações, né, que levam o ar até o pulmão, elas podem também se sensibilizar, tanto por alergia como por irritação, e também causar sintomas de falta de ar, de chiado no peito, né, que é a asma brônquica. Sim, né? Aquele gato que... Isso, chiadinho no peito. Chiadinho né? no peito. Mas pode ser também tosse, né, uma tosse que fica persistente. E tal. Seca, tem as tosses secas Isso, também, exatamente, aquela que irrita aqui na... A gente tem umas imagens, doutor, a gente está vendo aqui, ó, rinite alérgica pelo pólen. Né? Então, nós temos ali aquela menina ali, né? Tadinha. Então, assim, a crise se dá por coriza, que é o corrimento nasal, né? Coceira no nariz, irritação nos olhos, lacrimejamento, espirro. Então, são sintomas que aparecem de forma aguda, né? Sim. Então, a pessoa se expõe e acaba tendo isso aí. Isso pode cronificar as pessoas que têm rinite crônica, que são vários episódios de repetição,
elas acabam tendo, assim, alterações permanentes, né? Obstrução nasal crônica, a pessoa fica com distúrbio de sono, irritada, né? Até o rosto acaba... As criancinhas, elas têm problema também dentário, quando tem, no decorrer do tempo, né? De protrusão dentária. Nossa, quantos transtornos a partir de uma rinite a gente pode ter. A partir de uma rinite que se ela não for tratada corretamente, ela pode causar um outro tipo de transtorno mais grave, né? A gente pode imaginar alguma outra coisa mais grave acontecendo se não tiver acompanhamento médico? Em relação à questão da via aérea superior, que é as rinites, pode levar a infecções. Então, nós precisamos ter uma sinusite bacteriana, que é uma situação em que precisa usar antibiótico, Sim. dura mais tempo, os sintomas, Estou rindo aqui porque eu já tive tudo isso. Aí foi a sinusite, me atacou aqui, coriza, e fui partindo para o antibiótico. E não podemos esquecer que nas vias aéreas inferiores existe o problema também da cronificação. Se a pessoa não trata a asma adequadamente, às vezes a asma surge desde a infância, né? Ela vai acabar tendo bronquite crônica, vai ter uma limitação permanente. Aí já não é mais crise. Claro, isso no decorrer do tempo, né? Mas aí já não é mais crise. Ela fica sempre com falta de ar, sempre com chiado e com difícil remissão desses sintomas com o uso da medicação inalatória. Pois agora vamos para as duas situações. Além dos transtornos a partir da rinite, tem muita gente que acaba optando, e também no caso da sinusite, optando pelos soros, aqueles milagrosos. Eles podem causar transtornos também? Eles podem levar ao vício? Eu me lembro de muita gente que era viciada, que de meia hora está pingando alguma coisa no nariz. Eu tive que me cuidar e me afastar, porque estava virando rotineiro o uso. Essa é uma medicação adequada? Isso geralmente acontece com essas medicações de instilação nasal que têm substâncias vasoconstritoras, que elas dão um efeito assim imediato, que é tudo que a pessoa quer, desobstruir o nariz. Sim. Né? Mas existe aí um outro fenômeno que com o tempo vai acontecendo, que é a tolerância. Ela já não consegue mais ter o mesmo resultado, né, de abrir a via aérea superior com a mesma dose. Então, a tendência é precisar uma dose cada vez maior. Então, isso é que é o vício que causa, que a pessoa, para ter o mesmo resultado de alívio, ela precisa usar uma dose cada vez maior. E aí começam a aparecer alguns efeitos colaterais. Um deles é a obstrução permanente do nariz, é tudo que a pessoa não quer. Com o tempo isso acontece, né? Sim. Também existe um processo inflamatório que fica aí inchando essa parte interna do nariz. Outra coisa também que tem que se cuidar em quem é hipertenso, esses vasoconstritores em dose alta, eles aumentam a pressão arterial. Então, quem é hipertenso não deve utilizar. Agora, no caso da rinite ainda, que incomoda muita gente. Pois é. Parece que surgiu um milagre, muitas matérias falando sobre a vacina para a rinite. Ela é eficaz, ela é eficiente, ela ajuda a prevenir? As vacinas, as que são mais eficientes são as vacinas antivirais, né? Elas são as mais efetivas. Então, só que o problema da vacina antiviral é que ela vai mudando. Os vírus, eles mudam muito. Então, é difícil nós encontrarmos uma vacina que seja específica. Tanto com a vacina, por exemplo, que a gente usa para a influenza, ela está sempre mudando todo ano, né? E o que chamam de vacinas, eu acho que talvez seja um nome inapropriado para o que a gente chama de dessensibilização. O pessoal faz umas aplicaçõezinhas na pele, que é uma coisa prolongada. Talvez isso que você esteja se referindo. É que, por exemplo, a gente pega vacina contra alergia, tá? Algumas matérias saíram recentemente, desde 2016 eu vim acompanhando, e surgindo como uma alternativa, uma cura para esse problema. Não dá para dizer que é cura. Não dá para dizer que é cura porque já existe uma condição genética que leva a isso aí. Então, a pessoa está sempre sujeita a ter crise, né, quando ela é alérgica. Então, e a alergia não tem como curar, é uma coisa que faz parte do indivíduo, né? Então, e às vezes, assim, isso é muito inespecífico, né? Se utiliza, mas a pessoa... São vários antígenos, são várias coisas que desencadeiam. Então, o que pode valer para imunizar um, pode não valer para o outro. São resultados, assim, que não são muito garantidos. Agora, no caso da rinite para o pólen ou a poluição atmosférica, o melhor resultado é a prevenção. A melhor forma da gente ter qualidade de vida é a prevenção. Existe como se prevenir? Eu estou vendo, por exemplo, ali na China o pessoal usa máscara hoje em dia. É bem comum. Em determinadas situações em que existe muita... Isso é o problema das megalópolis, das grandes cidades, né?
Santiago do Chile, São Paulo, Cidade do México, Los Angeles, né, são exemplos, Pequim, né, o Beijing, são exemplos de cidades em que os níveis de concentração de material particulado e de gás aumentam muito, dependendo também de certas condições atmosféricas. Então, as medidas, na verdade, seriam ambientais, né? Diminuir a circulação de veículos, diminuir a emissão de gases nas indústrias, né? Essa aí seria a forma de prevenir. Porque a máscara, isso aí é muito relativo, né? A pessoa usar a máscara, ela não... Bom, somos reféns dessas condições. E essa poluição, ela entra dentro de casa. Então, às vezes tem assim, as crianças não vão para a escola, mas a poluição também entra dentro das casas. E no caso da primavera, desses pólenes, é aprender a conviver. Aí tem que ir lá para Fortaleza. Quem me dera, né? Durante a primavera. Aí não tem como, né? Este bendito que está ligado e vai nos salvar no verão, chamado ar-condicionado, agora ele não é tão necessário, mas aqui pelos equipamentos a gente tem que usar. Sim. Ele também pode ser um grande vilão? Como é que a gente lida com o ar-condicionado? Sim, pode. Até nós tivemos não muitas semanas atrás, um simpósio aqui em Porto Alegre sobre isso, que a gente esteve lá participando. Não existe riscos quando não há uma manutenção adequada, né? Esses sistemas de ar-condicionado, há uma proliferação de bactérias e fungos que elas são alergênicos. Né? Então, se não existe uma manutenção adequada do sistema de ar-condicionado, a pessoa que está naquele ambiente interno, ela está sujeita a ter problemas respiratórios. Limpar o filtro, por exemplo. O filtro, a bandeja que acumula água também. Né? Quantas vezes você de casa já limpou o filtro do ar-condicionado depois que comprou? O ideal a gente nem sabe. O ideal é contratar uma empresa para fazer periodicamente. Isso, né? Mas eu me lembro que essa empresa que foi lá fazer isso me ensinou. Então, você abre aqui e dá para limpar uma espécie de filtro que tem ali. Os sistemas de ar-condicionado de grande porte, que tem ductos, também aqueles ductos eles ficam também contaminados, né? E aí espalha pelo prédio todo. Então, existe uma forma de fazer isso que é através de robozinhos e tal. Doutor Carlos, em caso a gente falou sobre asma, né? Quais os procedimentos as pessoas numa crise de asma muito forte? A bombinha parece que é grande amiga e auxiliar, né? Mas tem como a gente ter um procedimento em caso de emergência para a pessoa que está sofrendo uma crise asmática? Primeiro, antes de falar no tratamento, vamos falar na prevenção. Prevenção. Não, a pessoa tem que manter higienizado o seu ambiente doméstico, principalmente o quarto de dormir. Tem que ser bem arejado, de preferência com incidência solar, porque a poeira domiciliar é um dos principais fatores desencadeantes. Nós temos os ácaros, os fungos, né, que eles desencadeiam a crise. Com isso, a gente diminui em torno de 50% da chance da pessoa ter crise só fazendo um bom controle ambiental dentro de casa. Né? O ambiente externo é mais difícil, como a gente já viu, poluição, pólen, isso aí é mais difícil da gente ter um controle, né? Mas dentro de casa isso já é mais viável. É um microcosmo ali que a pessoa tem mais domínio. Bom, mas no momento da crise instalada, né, existe eu como clínico na área da pneumologia, eu sempre procuro instruir meus pacientes se eles terem o recurso da medicação em casa, né? Então, existe todo um cuidado no sentido de orientar a pessoa em usar a medicação que ela tem disponível, né, que são de dois tipos, são os broncodilatadores, e onde se usa os broncodilatadores associados com os anti-inflamatórios inalados. Essas são as medicações inaláveis que a gente usa. Existem vários tipos diferentes, várias formas de se aplicar também. Né? De preferência, se usa essa medicação porque a administração é direta sobre a via aérea. Né? É diferente de tomar uma medicação que vai lá para o estômago, intestino, é absorvida, circula em todo o organismo para chegar no órgão-alvo, que é o brônquio. Né? Então, fazendo a administração por via inalatória, se tem o acesso da medicação diretamente ao órgão que se tem e diminui a chance de ter efeitos colaterais. Mas só com a medicação a gente pode acalmar uma situação de crise? Não, às vezes asmática? não. Às vezes é preciso usar outros recursos, né? Medicações anti-inflamatórios, esteroides, por via sistêmica, enfim, né? Ou até via endovenosa. A maioria das vezes, as apresentações da asma, elas são de leves a moderadas. É muito raro a gente ter asma grave, né? Mas em torno de 1 a 2% dos casos são de asma grave, que às vezes o controle é bastante difícil. Mas uma coisa que a gente pode falar para quem tem asma e que pode ser tranquilizante é que além da questão que eu já mencionei, da prevenção, né, se a pessoa tem um bom planejamento do ponto de vista terapêutico, ela pode viver uma vida normal, na grande maioria dos casos. Tranquilamente.
Bom, doutor, a gente está na parte final da nossa conversa e eu quero deixar aqui esse espaço para que o senhor dê dicas e orientações para os principais, nesses 3 casos, né? A gente tem a rinite alérgica, a gente tem as irritações, né, na parte respiratória e a asma. O que a gente pode fazer para, pelo que eu entendi, minimizar, né, as situações? Afinal de contas, realmente a primavera me parece ser um momento crítico, né? E a gente vai ter que conviver com isso. Existe outro momento crítico, talvez seja mais crítico, que é o inverno. Sim. Porque no inverno claro. nós temos as infecções respiratórias e os micro-organismos que causam as infecções respiratórias, principalmente os vírus, né, que são os agentes mais comuns, eles desencadeiam também esses processos. Eles são reconhecidos pelo organismo como um agente externo, um agente estranho aquele órgão, né, que é a via aérea. Então, a gente tem que ter cuidado também, evitar as infecções, fazer a vacina anti-influenza, né? Procurar se abrigar, né? O pessoal, principalmente quando está mudando a estação, no final do outono, o pessoal acha que pode sair de manguinha curta. E aí, de repente, no final da tarde já esfria. O frio é um fator desencadeante de infecção respiratória. É que eu fiquei muito pensando, importante. porque parece que no inverno a gente se cuida mais. Né? E nesse momento de transição, como no outono e na primavera, onde tem aquele efeito cebola, que a gente sai de casaco de manhã, tira comum. Tudo. Não vou botar esse casaco de novo e sai do trabalho e se expõe. Né? Pega uma chuvarada. Tá chovendo, né? Aqui fora, e tava um bafo durante o dia. E esses momentos são mais críticos mesmo. Parece que a gente meio que não consegue lidar com a situação, com essa gangorra que é a temperatura no Rio Grande do Sul. Aí tem a questão da regionalidade também aqui, né? Sem dúvida, que nós temos mudanças climáticas no mesmo período do dia, né? Se a gente vai mais para os trópicos, é mais estável. Exatamente. Né? Aqui nós temos, nessa estação de outono e primavera, nós temos mudanças climáticas num período de 24 horas muito grandes. E São Pedro vira gaiteiro, abre e fecha a gaita e a gente tem que viver nessa oscilação. Bom, doutor, muito obrigado pelas informações, doutor Carlos Nunes. Titebel, filho, seja sempre bem-vindo. Eu espero que a gente se encontre. E, por enquanto está tudo tranquilo. Queria ter conversado com o senhor semana passada, uma consulta fria aqui no programa. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Eu sou membro da diretoria da Sociedade de Pneumologia aqui do Rio Grande do Sul, né? E eu vim representando a sociedade aqui, pelo gentil convite da TV da UBRA. E aí a gente tem muita satisfação de poder ter a chance de colocar assim, para o grande público essas coisas que são muito importantes. Sem dúvida. Né? Que a pessoa esteja conscientizada para que não sofra coisas que talvez possam ser evitadas. Sem dúvida. Muito obrigado por atender o nosso convite e a gente se encontra numa outra oportunidade. Sim, espero. Seja sempre bem-vindo.